até como algum tempo atrás, pensar em desistir da carreira devido à depressão, devido à bebedeira. A gente vai bater um papo agora com o Samuel Malafronte Stefan. Vamos falar sobre isso. Depois a gente vai ter mais papo com o Leão Lobo e falar do Vavá, do Cara Metade, que também assumiu que está com problemas de alcoolismo, né? Para tentar enfrentar a depressão e o alcoolismo nessa quarentena. Eu quero receber aqui o Samuel Malafronte Stefan. Stefan. Seja bem-vindo. Vamos bater um papo agora pela primeira vez aqui no estúdio, né, com a gente. O Samuel já outras vezes já conversou com a gente. Só para lembrar, estamos numa distância razoavelmente boa, né, suficiente para a distância exigida, né? Ele está sem máscara, eu também estou sem máscara, mas estamos numa distância desejável, né, Samuel? Boa tarde para você, seja bem-vindo. Boa tarde, Cezinha. Boa tarde a todos que estão assistindo e ouvindo o programa, o Educador Acontece. É um prazer estar falando mais uma vez com vocês, agora presencialmente aqui nos estúdios. Que bom, seja bem-vindo. E é um assunto sério, né? Se a gente falou, inclusive o Leão Lobo falou do Gustavo Lima, ele não tocou no assunto da grande preocupação dos amigos do Gustavo Lima sobre a bebida, sobre a depressão que o Gustavo Lima já teve, né? E o Vavá também fala que está lutando contra isso. Isso parece que tem aumentado nesse período de pandemia, é verdade, Samuel? A gente tem um número muito alto de uso de álcool ao longo dos anos. Se nós começarmos a olhar, é um número de consumo de álcool muito grande, principalmente no Brasil. E só fazendo um paralelo em relação aos famosos, a maioria deles não são preparados para o sucesso. Esse é um grande problema que lógico que a gente sempre tem que ver cada caso, não estou falando que seja o caso não é o do geral, Gustavo Lima, né? Mas a maioria das vezes as pessoas não estão preparadas para essa proporção, esse tamanho sucesso. E aí o álcool acaba sendo, né? O álcool, as drogas, às vezes acabam sendo umas válvulas de escape por conta desse processo. Mas é algo muito complicado, muito perigoso. A gente, né, tá falando muito da pandemia do Covid, mas a gente esquece de outras coisas que afetam tanto quanto e há muitos anos, né? No caso do alcoolismo, a depressão, que está fortíssima. Tem uma estatística que fala em torno de 100 mil mortes decorrentes por conta do uso do álcool, né? Só no Brasil. Então, assim, é um número preocupante, né? E tá cada vez, ele está aumentando mais esses dados. Se não fosse um vírus, seria uma pandemia também, né? Com certeza. Se fosse um vírus, seria uma pandemia e aí tava todo mundo de orelha em pé. Isso é uma grande verdade. A gente conversava aqui fora do ar, Samuel. As pessoas começam até a beber, por exemplo, muito jovem. E às vezes não tem essa estrutura realmente, no caso dos artistas que fazem sucesso, começam a ganhar muito dinheiro, uma família às vezes mais humilde e não dá conta, né? Mas as pessoas começam a beber e sem um controle emocional, né? Com certeza, é complicado, né? Porque cada um tem uma estrutura, às vezes familiar, que isso também ajuda muito nessa construção em relação aos vícios, seja qual ele for. Então, a estrutura familiar ajuda bastante quando você tem uma estrutura bacana. Mas isso não necessariamente também vai evitar problemas. Sim. Né? Então, não podemos colocar sempre como uma regra. Mas a gente tem essa proporção grande do uso de álcool. O que eu acho mais preocupante, às vezes, trazendo um puxãozinho de orelha com amor em relação aos famosos, é que às vezes colocam-se muito como algo muito positivo o beber. Tudo é o beber. Se não beber, não consegue se divertir. Se não beber, não consegue fazer as coisas, né? Eu gosto muito desse tema. Tem um artista que eu gosto bastante, de uma banda que eu gosto bastante, que é o Metallica. É uma banda de heavy metal. Heavy metal. E ele tem um problema sério. Ele já 2 vezes foi internado por conta do alcoolismo. E um dos depoimentos dele, depois de ter voltado à reabilitação, que eu achei fantástico, eu achei muito legal, ele falou assim: a minha vida era tão previsível. Eu acordava bêbado, eu não sabia quem estava do meu lado, eu estava de ressaca, passando mal. Hoje, estar sóbrio é muito mais emocionante, porque eu não sei o que vai acontecer. Então, assim, são algumas coisinhas que eu acho que a gente tem que colocar em pauta, né? Nesse sentido de, olha, gente, vamos olhar com carinho. Ninguém está falando para você não tomar sua cervejinha, não ter o seu lazer. Mas como tudo na vida, nós precisamos de equilíbrio.
de um meio termo, né? Se limites. Né? Limites, senão a gente acaba ultrapassando eles. É verdade. Eu me lembro do César Menotti Fabiano, de um desses shows assim, algumas pessoas esperando para entrar no camarim e eles não admitiam álcool no camarim deles, porque eles não bebem, então não queria ninguém bebendo. E eu lembro de ver algumas pessoas, pô, você está com um copo na mão, você vai entrar, não vai ser legal e tal. Eles já avisavam, a produção do César Menotti Fabiano já avisavam ninguém com um copo de cerveja ou copo de qualquer bebida dentro do camarim, por respeito ao próprio artista, né? Isso faz parte do limite, né? Sim, e até uma questão, às vezes eu acredito um pouco da questão profissionalismo, né? A gente, às vezes, às vezes o artista acaba perdendo um pouco dessa noção do profissionalismo. Vai fazer uma live e faz completamente... Isso não é uma crítica nenhum específico, mas de uma forma geral. Tem sempre uma questão de o álcool, está muito envolvido... Acho que as pessoas acabam percebendo, principalmente os artistas, acabam perdendo um pouquinho a noção do que eles representam como um todo para a sociedade. Né? Quantas crianças, quantos jovens gostariam de ser artistas e às vezes não está pegando só o que é bom, da parte do talento, da dedicação, de que todo mundo, da maioria deles, do sofrimento. Mas aí acaba indo para um caminho que não é muito legal da bebida. Então, eu acho que os artistas precisavam tomar um pouquinho mais de cuidado em relação a essa autoimagem. O que ele passa adiante, né? Eu trabalho há muito tempo com artistas e trabalho em rádio há muito tempo. A gente vê algumas coisas com relação a isso. Alguns artistas perdem o limite. A gente até brinca, né? Existem pessoas e existem artistas. Porque às vezes eles perdem o limite de se achar, podemos dizer assim. Acham que tudo é possível. Então, às vezes a própria produção tem um certo medo de falar, melhor você não fazer isso. Às vezes alguns brigam com empresários, a gente nem sabe, mas algumas brigas de artista com empresário é por causa disso, que o próprio empresário, que normalmente tem um pouco mais consciência, porque ele não é um artista, ele não é procurado nas ruas, ele é procurado para os contratantes, né? Então, eles tentam colocar um limite e o artista não aceita. Poxa, o artista sou eu. Então, isso acontece. Isso faz parte desse limite também, né? Exatamente, tá tudo envolvido, né? E é aquela coisa, eu acho que até um cuidado na questão de você não colocar muitos... você arranhar a sua imagem, né? Fazer um paralelo que não tem vínculo com álcool, não com nenhum tipo desse problema, mas assim, sempre em evidência, estava sempre em evidência negativa o Neymar. Uhum. A hora que ele focou no futebol... perfeito, voltou o foco. É essa questão que eu acho do limite. Beleza, tem a hora de beber, tem a hora de se divertir, tem a hora de trabalhar, tem a hora de você passar uma mensagem bacana para as pessoas. E a gente até vê dos artistas alguns excessos, né? Os excessos acontecem muito. Outra coisa que a gente estava conversando aqui é sobre quando você começa a notar que o seu filho ou alguma pessoa da sua família começou a exceder no álcool. Então, aí já é um aviso. Brigou ali, aprontou ali, passou mal. Lógico, todo mundo tem um pileque um dia, quem nunca, né, podemos dizer assim, mas quando eles começam, as pessoas da família ainda não sentem, às vezes não querem aceitar, e às vezes, quando já aceitou, quer esconder e não procura ajuda, né, Samuel? Procurar ajuda é fundamental em qualquer problema, seja ele físico, emocional, mental. Buscar ajuda é sempre muito importante. E essa questão, ficar atentos aos hábitos, ao que mudou no cotidiano, né? Porque às vezes são coisas simples, né? Só fazer um paralelo, não necessariamente com álcool, mas começou a ficar muito recluso, aí já entra mais na questão da depressão, que também é mais silenciosa que o álcool, que é um pouquinho mais, né, difícil às vezes de identificar, mas é importante ficar atento aos hábitos, mudança de comportamento. Tudo isso pode não ser um alcoolismo, pode não ser uma depressão, mas pode ser um indício de que algo não está legal. E quanto antes as pessoas buscarem ajuda, quanto antes elas buscarem tratamento, melhor. É o que eu sempre falo, a gente está muito acostumado a remediar. Nós vamos sempre tentando contornar a situação, enquanto o melhor seria procurarmos desde o início a prevenção, o cuidado, desde os primeiros passos, vamos colocar assim.
Eu falei que daqui a pouco a gente vai falar do Vavá, e o Vavá disse que ele procurou também um psicólogo para a pandemia meio que para ele não tem sido fácil, como para muita gente, né? Mas agora, o que eu queria saber é assim, para identificar o álcool, a gente sabe que o álcool é a bebida, a pessoa está muito diferente do normal, mas a depressão já é um pouco mais embaixo, né? O buraco é um pouco mais embaixo. Por quê? Às vezes a pessoa está quieta, mas você não tem noção o que está sentindo, né? Sim. O que essa pessoa sente por dentro é uma coisa, segundo consta, as pessoas que já passaram por isso, é muito dolorido, parece que dói por dentro, né? É um mal silencioso. Isso, com certeza, ele é um mal silencioso, porque as pessoas... A gente tem um processo onde a gente já tende a esconder os nossos problemas, a esconder as nossas emoções. Claro que você não vai sair conversando com qualquer pessoa que você... tem que ter uma pessoa de confiança para você abrir, expor os seus sentimentos. Mas a depressão ela é muito mais silenciosa. Enquanto vão pôr assim... O álcool acaba tirando um pouco do controle, aí a pessoa acaba expressando, colocando às vezes para fora, e aí você consegue mencionar um pouquinho mais. Ou a depressão é um muito voltar para dentro, né? Um voltar para dentro no sentido de se fechar cada vez mais. E tudo faz parte de um tratamento, né? São 3h07, 3h07. Estamos falando com o Samuel Malafronte Stefan sobre o alcoolismo, agora sobre depressão, como que a gente pode identificar, como a gente pode tratar. Seguimos, então, com a depressão. Na sua opinião, o que um familiar deve fazer quando não tem essa certeza, a pessoa normalmente não quer uma ajuda médica? O que o familiar pode fazer? Procurar ele mesmo ajuda médica para... qual é a sua opinião? Eu acho que é um ponto. Ele conversar com algum especialista. Mesmo que não seja levando a pessoa que está nesse processo, mas ficou com dúvida, vai conversar, procure ajuda. E, naturalmente, eu acho que assim, a questão é acolher também. Acolher no sentido de dar carinho. Porque, às vezes, a gente fica muito assim, né? Tem muita coisa com depressão. Não, para com isso aí é frescura. Levanta, vamos lá, opa, bola pra frente. E não é bem assim. É muito complicado, né? Quando uma pessoa está nesse ponto. Porque, para ela, a vida já está perdendo sentido. E as pessoas falam, eu não estou assim porque eu quero. Exatamente. Porque não tem, você é muito sozinho. A gente já falou um dia sobre o Padre Marcelo, né? Que ele fala que ele conseguiu, sem remédios, sem um tratamento médico com remédios, mas é muito difícil uma pessoa com depressão conseguir sair dessa sem uma ajuda, né? É possível, mas como você falou, é algo extremamente delicado. A ajuda que eu disse profissional, Sim, né? sim, Mas sim. as pessoas em casa, como a gente está comentando Sim. agora, esse amor, a gente transmitir muito mais amor, mais do que o normal a gente costuma transmitir para esse familiar, né? Isso é muito importante, né, Samuel? É importante em todos os aspectos, inclusive para o alcoolismo. É o mesmo caso. A gente pode, dentro da visão que eu trabalho, que é a visão informacional da HQI, lógico que não é... A gente não pode falar assim, teve alcoolismo, vai ter depressão, ou teve depressão, vai ser alcoólatra. Não. Mas tem alguns pontos semelhantes. No caso, dentro da visão informacional, para nós, o alcoolismo está muito linkado com rejeições, desaprovações e carências linkadas ao trabalho. Então, se a pessoa se sente rejeitada, desaprovada no trabalho, tem uma probabilidade maior de desenvolver algum problema com o álcool. E a depressão também tem um vínculo, pela nossa visão, ok? Sempre respeitando todas as outras. Mas tem um vínculo com o trabalho, mas é um vínculo que está ferindo a sua essência, ferindo os seus princípios, o que você acredita. Tem algo fazendo você ir contra isso, gerando muita injustiça e culpa. Então, esse processo é bem denso da questão da depressão. E parece que uma coisa vai ligando a outra, né? No caso, por exemplo, do álcool com a depressão, as drogas com a depressão, chegando até o suicídio, né? Isso muito pode acontecer, né? Pode, porque vai amplificando, né? Às vezes o problema começa em mas aí você começa a acumular mais informações, mais fatos negativos e vai gerando. Você vai tendo um acúmulo, né? Quando a gente não resolve uma coisa, é aquela ideia, né? Você vai colocando embaixo do tapete, parece que tá bonitinho. No começo você não vê nada, é da sujeirinha.
Aí você vai empurrando para debaixo do tapete até uma hora que toma uma proporção maior e aí não tem como esconder mais. É aquele caso das aparências, né? As aparências que importam mais e não é bem assim a coisa. Fala um pouquinho sobre esse tratamento que você tem um trabalho, HQI, né? HQI. Como que você trabalha? As pessoas te procuram? Como é esse trabalho feito com as pessoas que precisam? Tá. Primeiro, HQI é a abreviação de homeostase quântica informacional. É uma metodologia de autocontrole e autocura consciente. Tá? Ela vai atuar na saúde integrativa. Então, todas as vezes que eu vou fazer um atendimento, isso não quer dizer que ele vai deixar de procurar um médico, que ele vai deixar de fazer qualquer outro método. Ninguém vai pedir para ele parar com nada. Sim. Certo? Eu gosto sempre de colocar isso, porque as pessoas ficam meio receosas, às vezes, no sentido assim, nossa, mas eu preciso parar. Não. É integrar. É isso que eu ia dizer. Integração. Integração, porque eu acho que cada um vai colaborando numa parte e a gente vai tendo um resultado diferente, tá? Então, na visão da HQI, a principal ponto que nós precisamos trabalhar é na retirada. Tem um processo que dentro da HQI que a gente faz para eliminar os sentimentos, eliminar essas sensações negativas, tudo que está envolvendo nesse sentido. Tá? Diferente de você ficar só pensando em positivo, em equilibrar, vamos perdoar. A ideia do perdão é fantástica pra gente pensar, né? A pessoa fala assim, já perdoei, mas eu não quero fulano do meu lado, senão eu bato nele. Então não perdoou ainda, tem alguma coisinha lá. Como a gente fala muito dos artistas aqui, foi o que a Mama Brusqueta falou da Mara Maravilha. Não tenho mais problemas, eu já perdoei ela, só não quero ela perto de mim. Então... exatamente. Lógico que a gente sempre tem a escolha de falar, não, quero estar ou não, mas se incomodar estar junto, tem alguma coisa que não está resolvida ainda. Com certeza. E esse trabalho é muito importante porque é um complemento, né, do próprio tratamento, o tratamento familiar, o tratamento da medicina, porque muitos dos casos, quem sofre até de ansiedade, de depressão, tomam remédios, Sim. né? Então, esse tratamento é muito importante. É importante. Para a gente poder acalmar, vamos por assim, enquanto, no caso da medicina, numa ansiedade, numa depressão, está tomando medicamento para controlar essa parte, né? Para dar uma acalmada no sistema, a gente tem que buscar o que está gerando. É aí que é a integração. Né? Então, lógico, vamos integrar, vai tomar o remédio, faz a sua parte, mas vamos pesquisar o que está incomodando, porque senão a gente não muda a realidade, ou não muda o fato, não muda a situação. Vamos supor que seja algo no trabalho que está incomodando demais. Aí você toma um remédio, para de incomodar, tá legal, passou 6 meses, você não mudou o trabalho, não mudou a situação, daqui a pouco você pode manifestar de novo. E esse trabalho tem que ser feito, lógico, se você tomar um remédio, como você disse, fica mais tranquilo, aí é a hora, porque aí você assimila melhor, porque o trabalho com a cabeça, com o psicológico, fica mais difícil. Então, juntar com o seu tratamento médico, esse seu trabalho eu acho que é fundamental. É integração mesmo. As pessoas procuram sempre, perguntam sobre o seu trabalho aqui. Você pode passar o seu contato? Claro. Se as pessoas quiserem saber um pouquinho mais, né? Você pode passar para a gente? Nas redes sociais, eu estou tanto no Facebook quanto no Instagram como @SamuelTerapeuta. Me acha lá como @SamuelTerapeuta. E o meu contato, meu WhatsApp é 19 991 96 0026. Repita. 19 991 96 0026. Tá certo. Queria agradecer a sua presença agora pela primeira vez com a gente aqui, né? O Samuel Malafronte Stefan, falando sobre alcoolismo, sobre depressão. Obrigado mais uma vez pelas suas orientações, por esse bate-papo com a gente, Imagina, Samuel. Eu que agradeço, podem contar comigo, é um prazer estar aqui. Grande abraço para você, viu? Obrigado. São 3h14, 3h14. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Educadora Acontece.